texto começa assim: Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor. Responderam: Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de panos, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Eu vou repetir essa parte porque nós vamos extrair uma palavra dessa última frase: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Amém. Até aí. Aqui na Carisma, nós entendemos que Deus responde oração. Estar aqui não quer dizer que você vai ouvir, mas se você pedir, Deus vai falar com você. E quando Deus fala, eu vou dizer para você, é muito difícil não ouvir, porque a voz do Senhor, ela é mais forte que o barulho das grandes águas. Diz a Bíblia que quando Deus fala, a terra treme. Diz a Bíblia: cale-se diante dele toda a terra. Você pode curvar a sua cabeça e pedir para Deus falar com você. Fala para ele: Senhor, pode gritar. Fala para o Senhor: Senhor, pode falar, eu preciso ouvir. Quem sabe alguém diga isso: eu preciso ouvir, Senhor. Derruba todas as resistências da sua alma, para que Deus possa falar com você. Se você tiver um carinho muito grande por quem está do teu lado, ore por ela também. Fala: Senhor, essa pessoa tão importante para mim precisa também ouvir a tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu acredito, Senhor, tu sabes que eu creio dessa maneira, que a palavra do Senhor vem na hora certa e ela é preciosa para nós, porque vem na hora certa, no tempo certo, ela vem de encontro conosco. Eu mesmo, Senhor, fazendo as minhas anotações, admirado, porque o Senhor quer falar com alguém aqui esta noite. Por isso, ó Deus, torna bem clara a tua palavra, bem fácil, de tal maneira que saiamos daqui dizendo: era comigo que Deus queria falar, em nome de Jesus. Então diga aí para alguém: hoje Deus quer muito falar com você. Eu tenho um amigo aqui de Guaratinguetá. Eu inclusive ontem falei com ele, pedi licença, não vou citar o nome dele, mas falei: posso falar isso na pregação? Ele falou: pode falar, pode contar isso lá, né? Não vou falar o nome, mas o lugar onde ele ia ser enterrado chegou a ser preparado.
Um dia ele abriu a porta da casa dele, havia uma pessoa na porta. Quando ele abriu, a pessoa enfiou a faca e levantou. E ele ficou vários dias e o túmulo chegou a ser aberto. E ele passou por uma experiência, ele conta essa experiência. E ele até falou, olha, a pessoa que falou comigo, ele fala isso. A pessoa que falou comigo disse, não é a sua hora, volte. Falou isso, ele conta isso, né? Volte. E foi uma experiência. Até a volta dele causou muito espanto, porque ele já estava morto. Eu conheço pessoas que tinham uma vida muito destrutiva, bebiam muito. São pessoas muito ruins, mas que passaram por uma experiência dessa de quase morte, viram mesmo a porta do céu, né? Viram, é brincadeira aqui, né? Viram a luz no túnel, estiveram com o pé quase lá dentro, e voltaram e tiveram suas vidas transformadas mesmo, gente. Assim, de jeito que as pessoas até se assustam, porque ao viver essa experiência tão forte e perceberem que iam morrer, ou morreram e voltaram, mudaram as suas vidas completamente. Se você for anotar, a palavra de hoje que eu quero ministrar é essa: realizações. Realizações. Tiago, o apóstolo Tiago, escreve para a igreja. Olha, está escrevendo para a igreja já estava desse jeito. E aí ele fala assim: irmãos, está falando para a igreja não pode ser só ouvinte. A igreja não pode. A palavra realizar no dicionário quer dizer fazer acontecer. A igreja não pode ser só ouvinte, ela não pode gostar de ouvir só, ela precisa fazer acontecer. A palavra realizar no dicionário quer dizer colocar em prática. Tiago escreve falando assim: irmãos, coloquem em prática. Realizar quer dizer produzir a partir de um projeto, produzir algo, realizar, fazer alguma coisa. Essa semana eu recebi essa palavra, deixa eu explicar para você, ela tomou meu coração, e aí começou a se desenvolver dentro de mim, e eu comecei a fazer as minhas anotações, porque eu percebi, e eu comecei a ser, assim, ministrado, sobre realizar, fazer coisas que eu não queria fazer. Deixa eu fazer uma pergunta, você seja muito sincero, por favor. Alguém aqui está cansado? Eu vou explicar o que é cansado. Cansado é aquele momento que você julga, fala assim: isso eu não vou fazer. Ah, não vou lá. Você já está, fala, isso aqui eu vou, vai, tem que ir mesmo, não tem jeito. Eu recebi um WhatsApp, e eu já ouvi esse WhatsApp várias vezes, esse áudio, várias vezes. Uma pessoa mandou um áudio dizendo assim: eu não tenho palavras para te agradecer. Foi um velório que eu fui. E ela falou: eu não tenho palavras para agradecer o que você fez pela minha mãe. Na última hora, aquele último momento, naquela partida, naquela despedida. Eu preciso, ele falou assim, eu preciso registrar isso, minha gratidão. Eu não ia.
Eu não ia. E ele diz assim: e a palavra que você falou lá no dia, lá, ele falou assim, veio do céu. Eu não ia. E ele então falou: olha, eu estou falando aqui, deixando esse áudio para você, para expressar o que foi você ter ido lá aquele dia lá, estar conosco lá. Eu jamais, jamais vou deixar de te agradecer. Eu falei: meu Deus. Ontem eu fui numa igreja, aniversário de uma igreja, eu não podia ir, eu não tinha como eu ir, mas eu senti que eu tinha que ir. 2 anos, aniversário de 2 anos de uma igreja. Eu nem sabia que existia esse bairro lá perto do Rio Paraíba, lá embaixo, Chácaras Agrícolas 2, parte de baixo, uma coisa assim. Gente, é longe, você vai entrando, vai embora, o GPS vai com você até um lugar. Depois o GPS fala, não tem mais rota para isso. E eu fui, gente, aí não tem mais luz e rua. E que festa linda, que coisa linda. Eu cheguei lá, fui sozinho. Eu não ia. Eu não saio de casa no sábado, gente. Eu acordo, fico lendo, orando, estudando, anoto, porque eu vou pregar preguei hoje de manhã, à noite eu não saio. Eu falei: eu vou. Eu cheguei lá, coisa bonita, que festa. E o pastor me viu, moço, ele me viu, veio na minha direção, me abraçou e chorou. Eu falei: gente, será que está acontecendo algum problema aí? E ele falou assim para mim: você não sabe como é importante para mim que você está aqui. Eu não ia. E aí essa palavra tomou meu coração, realização, fazer coisas, ir estar com a pessoa naquele momento tão difícil dela, estar presente, fazer algo, provocar algo, produzir algo, pensar em algo. Eu vou ler para você, essa aqui é uma história, é uma biografia, eu vou ler para você. Eu me encantei com isso aqui, eu já conhecia, mas eu fiz questão de anotar. A palavra realizar quer dizer produzir algo a partir de um projeto. A palavra realizar quer dizer pôr em prática um incômodo. Que Deus às vezes está falando conosco. Faça, vai lá, liga. O nome dessa pessoa é Agnes Gongcha. Você não vai repetir, eu sei. Ela nasceu em 1910, morreu em 1997. Foi missionária, conhecida por seu trabalho de ajuda aos pobres no terceiro mundo. Cuidou de muita gente carente. Em 1946, recebeu um chamado para ajudar pessoas e ela respondeu dizendo sim. Fez um curso rápido de enfermagem. Um dia, andando nas ruas, viu 5 crianças brincando na rua. Sentou na rua e começou a dar aula na rua. Quando eu li isso, eu imaginei que ela deve ter escrito no chão. A letra, ensinando a ler, escrever no chão. Foi escrevendo. Ela começou a dar aula na rua, mobilizou pessoas e criou um lar infantil chamado Casa da Esperança. Depois, criou um lugar chamado Lar para Moribundos, para dar um pouco de dignidade para quem não tinha mais saída, né? Em 63 ela foi reconhecida por isso, ganhou uma das medalhas de honraria mais importantes da Índia, pelo seu trabalho.
Em 79 recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Muitas universidades já entregaram a ela, já conferiram o título de honoris causa. Em 85 recebeu do presidente dos Estados Unidos a medalha de mais importante, que é a presidencial, medalha da liberdade dos Estados Unidos. Na União Soviética antiga recebeu a medalha de ouro do Comitê da Paz. Em 89 abriu uma casa que ela queria, era o sonho dela, na Albânia. Em 5 de setembro de 97 faleceu. Ela foi transportada, o corpo, no mesmo carro que transportou Mahatma Gandhi. Algumas frases dela, eu devia ter colocado no telão, né? Eu esqueci. Algumas frases dela. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Quem ouviu? É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Mas fala para quem está do seu lado: não, mas você eu amo. Senão a pessoa vai ficar assim meio... Temos que ir à procura das pessoas, porque podem ter fome de pão ou de amizade. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Enquanto estiver vivo, sinta-se vivo. Ela começou a obra aos 18 anos de idade e ficou mundialmente conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Na história de Lázaro, eu fui ler um pouco. Entre período de 24 horas e 48 horas, o cheiro é insuportável. A decomposição começa até antes disso. Lázaro já estava há 4 dias naquela gruta, diz, enterrado ele já estava. Se houve velório, a Bíblia diz que ele saiu andando daquele lugar. Quem estava lá falou para Jesus: Senhor, não faz isso não. Não, a cena não é boa, o cheiro que não é bom, que abrir isso aí, Senhor. E diz que ele saiu andando daquele lugar. Imagina quem viu isso. Agora olhe para mim, é a palavra de hoje, realizações. Jesus falou assim: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Vá onde? Vai fazer o quê? Você não vai ler mais nada de Lázaro depois disso. Deixem que ele vá. O que eu quero ministrar no teu coração hoje é que não foi criado nenhum Instituto Lázaro para ajudar os que estão morrendo. Não foi criado a Escola Cristã Lázaro. Não foi criado o Asilo Lázaro. Não foi criado o Centro de Recuperação Lázaro. Agora você encontrava com ele no supermercado e perguntava para ele: Lázaro, e aí, como é que você está se sentindo vivo? E ele falava: estou bem. Talvez alguns ele não queria nem falar sobre o assunto, não quero mais falar sobre isso. Mas as pessoas deviam falar: esse cara aí, rapaz, ele saiu todo enrolado. Jesus mandou tirar. Esse cara estava morto há 4 dias. Alguém deve ter ido lá e falar assim: conta para mim, foi verdade mesmo que você morreu? E ele falou: foi, mas não quero falar sobre isso. O incrível, gente, e a palavra de hoje, e aqui começa a mensagem muito séria, incrível, é que muitos de nós passamos por experiências fortes, mas falta realizações. Eu vou fazer uma pergunta e você me ajuda agora, por favor. Alguém está aqui nesse salão e pode levantar a mão dizendo:
não era para eu estar aqui mais. Mas levanta alto, não faz assim, levanta alto. Que isso, senhora mesmo? Jesus, quem mais? Fica com a mão levantada, fica só para... Lá atrás, aqui. Também. Jesus, mais alguém? Fica com a mão levantada. Você, eu se lembro. Puxa vida, é verdade mesmo. Eu acho que tem mais gente, né? Nós, por exemplo, saímos agora de um período em que muitas pessoas iguais a nós entraram no hospital e não saíram. Não saíram. Mesmo físico. Entraram com diabetes, com a Covid, entraram com bronquite, entraram com coisas e saíram do hospital. E aí Tiago escreve para a igreja não pode ser ouvinte, a igreja tem que pôr em prática, ela tem que realizar, ela precisa fazer algo, A igreja, na quarta-feira, eu falei algo aqui, a televisão, ela ensina, se você ficar numa televisão, assistir uma televisão, ela te ensina a fazer coisas, mas ela te impede de fazer as coisas. Ela te ensina a fazer um bolo, ela te ensina lá um negócio, mas ela fala assim para você: não saia daí, voltamos logo. Evapte, e você fica. E aquilo tudo que ela falou, faça isso, faça exercício, faça o bolo, faça programas sociais, entregue, ela não deixa você sair do lugar, ela fala: fique aí, voltamos em 2 segundos, é rápido. E tem gente até hoje, saiu agora há pouco da frente da televisão, só veio no culto, mas quer voltar para ver o Fantástico. Isso se não deixou gravando, para não perder nada. Eu queria começar, e agora você vai entender, que Deus quer falar com alguém aqui. Fala para a pessoa lá assim: presta atenção, pode ser você. Vamos lá? Algumas ideias de realizações. Vamos conversar. A igreja precisa fazer algo, nós vamos viver. Desenrolem a faixa e deixem que ele vá. Aonde? Fazer o quê? Você está entendendo o que Jesus está falando? Deixem ele ir. Vamos ver o que ele vai fazer com a vida que eu estou dando para ele. Nada, gente, não fez nada. Vamos lá? Vamos começar algumas ideias. Casais bem casados. Eu ainda não falei o que é um casal bem casado. Você está falando amém? Aí eu vou falar o que é um casal aqui, ó, bem casado, hein? O que é um casal bem casado? É quando eles não pensam em separação. Você vê que eu não falei em matar, eu falei em, não pensa em separação. É aquele casal satisfeito com a pessoa com quem casou. Então eu vou dar uma ideia que eu anotei. Quem sabe hoje Deus está falando com você. Casais bem casados, que tal criar uma ajuda para casais novos com problemas? Deixa eu falar algo aqui para você, olhe para mim. Quando Pedro desce do barco e andou sobre as águas, quem lembra dessa história? Os outros discípulos ficaram no barco. O que você acha que os outros discípulos ficaram fazendo no barco quando Pedro desceu e andou nas águas? Vocês acham que os outros 11 levantaram a mão e falaram assim: em nome de Jesus ele vai andar? Você acha que foi isso? Ou a aposta estava alta, vai afundar? Tomé deve ter jogado a boia na hora. Tomé: Pedro, você vai afundar, cara.
Irmãos, muitas vezes nós olhamos para casais novos, e eu vou dizer para você, não é fácil. Não é fácil. E nós falamos, verbalizamos uma palavra errada, maldita, a gente fala, isso aí não dura não. Isso aí não vai muito longe. Desenrolem a faixa e deixa aí. É assim que nós estamos, irmãos. Que tal a gente criar uma rede de oração para casamentos com problemas, quem quiser pedir? Que tal receber em casa, convidar para em casa um casal. Aquela mulher, Agnes, sentou na rua e deu aula na rua para 5 crianças. Disso criou um lar infantil. Aliás, hoje tem no mundo lar infantil, por causa dela. Que tal criar, compartilhar como que o seu casamento deu certo? Lembra que realizar é produzir a partir de um projeto. Billy Graham criou um programa de ganhar o vizinho para Jesus. Então ele desafiou no mundo inteiro pessoas que quisessem convidar o vizinho, não é? O vizinho para tomar um café em casa. E o vizinho em casa tomando um café com você ia fazer um bolo lá para ele. Você ia pedir licença para o vizinho, o programa era esse, para contar a sua história para o vizinho. Só isso. Você acredita que muitas pessoas aceitaram Jesus Cristo porque o vizinho contou como que o seu casamento estava dando certo? Hoje a gente corre o risco de fazer isso e a pessoa fala, ué, mas eu ouvi uns gritos aqui, pensei que era, quase chamei a polícia, pensei que você estava matando a mulher. Vamos lá, estou dando só ideia, vamos lá, já vou entrar na mensagem aqui, vamos lá. Pessoas que saíram da miséria. Fala pessoas, você nunca foi pobre? Fala, você nunca foi pobre, nunca comeu mandi? Alguém sabe o que é mandi, gente? Rapaz, ninguém sabe o que é mandi. Só nós mesmo, hein? Mandi é um peixe aqui que você pega no Paraíba aqui, espinhudo. Espinhudo, está falando, rapaz, comi muito isso, não sabe, nunca foi pobre. Quem saiu da miséria, quem saiu não teve. A Eloide briga comigo, a Eloide fala assim que ela fica brava que eu vou na padaria, eu faço compra. Gente, eu olho aquele pão com creme, eu compro tudo, eu quero esse. Nem como, mas eu compro. Porque minha mãe mandava ir na padaria comprar um pão. E o cara da padaria, ele não perguntava, quer que embrulhe? Eu falo, moça, eu vou comer daqui até chegar em casa, já foi. Um pão. Mortadela frita. Vocês estão fazendo assim, vocês devem ter visto isso em algum lugar, vocês não comeram isso. Tem horror disso, gente. Não aguento nem ver isso mais na minha vida. Jesus. Você chegava da rua, suado, jogando bola, sentia o cheiro, falava, de novo. De novo, estralando na panela. Até pulava na panela. Você já pensou, você que nunca na sua vida imaginou que teria o que você tem hoje, que iria viver como você vive hoje? Você já imaginou? Uma vez eu estava perto, assim, a pessoa me chamou de bobo, porque eu dei um negócio, dei uma comida lá para uma pessoa, você é bobo.
Ele falou: cara, não é que eu sou bobo, não, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Você já pensou em lembrar assim dessas coisas e realizar? Lá no centro social tem 18 alunos estudando lá informática, gratuito lá. A Aline fica de olho se eles têm um tênis, se não está. Porque você sabe a vergonha que é hoje um adolescente hoje na aula, que é tudo rapaziada aí usando tênis, roupa, e você não tem uma roupa. A Aline fica de olho se você tem uma camisa, se a camisa não está velha, se a roupa. O Brasil, gente, eu estou falando para a igreja precisa ouvir isso. A igreja tem que realizar. Quem vai mudar o mundo é a igreja, irmãos. Quem vai socorrer é a igreja. Você pode falar para mim, eu estou lá no Nordeste, eu estou lá no sertão, a pessoa fala assim: ah, mas isso aí é falta de vontade política. Isso eu sei. Mas a igreja está lá, irmãos. A igreja está lá fazendo algo. Lá no sertão onde nós estamos, lá entregando coisas lá, eles perguntam para nós assim: olha, pode falar em quem que vocês querem que a gente vote? Eles falam assim. A gente fala: não, chega, isso acabou. Isso acabou. A igreja não compra voto. A igreja recebeu de graça, a igreja dá de graça. Não deixe nunca mais alguém chegar aqui na sua casa e comprar voto. Nunca mais. E eles ainda perguntam de novo: mas vocês não querem que a gente vote em alguém? Não. A gente quer que você conheça em quem você vai votar. Não faça isso. Já pensou em criar um projeto de ajudar o Brasil? Falou agora, esses dias. Parou agora de falar, mas falou muito em moças que no período da menstruação não vão à escola, não podem ir, porque não tem, irmãos, não tem condições, a família não tem condições, não tem, ou come, às vezes nem come, para comprar um absorvente, não tem. Pergunta a pessoa lá assim: você já foi alguma vez no sopão? Tal criar uma ajuda, um reforço escolar? Quem aqui é inteligente? Olha, graças a Deus o menino levantou a mão, olha. Aleluia. Você é sábio, um homem sábio. Menino, você vai longe. Você vai longe. Deus vai te honrar. Sabedoria do alto sobre a sua vida. Olha lá, se posicionou. Aleluia. Vou ouvir falar do que Deus vai fazer na sua vida. É a primeira vez que ele está entrando aqui, né? Com medo de não voltar mais. Voltem, cara, pelo amor de Deus. Já pensou? A igreja se mobilizar, a igreja que um dia Jesus falou para ela: desenrolem, deixa ir. O inferno perdeu mais um, livre sou. Desenrolou. Jesus desenrolou, tirou e falou: deixa ir. E agora nós estamos indo para ajudar talvez alguém a entrar na faculdade, ajudar concurso, ajudar alguma ideia, alguma coisa, trazer uma cesta básica. Essa palavra é da igreja, Ontem, uma pessoa escreveu para mim ontem, dizendo assim: até hoje eu lembro. Essas histórias assim eu estou contando são gente de fora. Até hoje eu lembro da sua história entregando sopa na porta do banco, em que a pessoa disse: eu não falei para você que Deus existe? Essa história está rodando aí, ó. Pessoas estão ouvindo. Vamos lá, outra ideia. Vamos lá. Você não anotou nenhuma das duas, mas vamos lá. 3. Ser uma testemunha do que aconteceu com você. Tem uma história que eu conto.
Vocês aqui já pedem até para eu não falar mais nisso, estão cansados de ouvir. É a história do tapa que eu levei. Essa história, você não sabe onde ela já foi parar. A história do tapa que eu levei. Já houve situações de homens bem maiores do que eu, assim, chorar na minha frente, falando assim: aquela história sua do tapa marcou a minha vida. Um homem me encontrou e falou assim: um dia eu saí de casa armado para uma vingança por causa de um tapa que eu levei. Aquela história sua mudou a minha vida. Você já pensou em contar o que Deus fez por você? E imaginar onde isso vai parar, o que isso vai acontecer, quantas pessoas. Uma mulher me escreveu e falou assim: você não sabe, ela falou o Senhor, escreveu o Senhor, lembra? O Senhor não sabe quantas vezes eu abri a gaveta de facas da minha casa, pensando em me matar. E ela fala assim: Deus usava a sua vida para falar comigo. Contando o quê? A minha história. Você já pensou em falar mais da sua história, do que Deus fez com você, de onde Ele tirou você, do que você já passou? Quem sabe você vai dizer: eu estava morto. Aí Jesus falou: desenrole as faixas e deixa que Ele vá. E agora eu ando por aí contando a minha história. Você pode dizer um amém? Eu vou pedir que agora você anote o que eu vou falar, que é bem sério aqui. O que nos impede de realizar, fazer, criar, produzir, provocar. A carisma não para. E não vai parar. Nós vamos fazer. Estava lá na igreja ontem. Que trabalho lindo, cara. Que coisa sensacional. 2 anos de aniversário. O pastor chorou quando me viu. Eu fui lá. Aí entraram as criancinhas com espada na mão, tudo de papelão, com capacete. Cantaram, as crianças cantaram no aniversário. Coisa linda, 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 linda. As crianças cantaram. E cada um que se apresentava, e foi gente que apresentou, hein? Pelo amor de Deus. Cada um que se apresentava falava assim: as crianças agradecem a oportunidade em nome de Jesus. Eu ficava de pé, aplaudia. Aí vieram os adolescentes, cantaram bonito, cantaram mesmo, coisa bonito ali. Os adolescentes agradecem a oportunidade em nome de Jesus. Aí vieram os homens, cantaram desafinado, gente, mas desafinado. Santo Deus, está no YouTube, né? Bom, gente, mas cantaram. Tinha homem pra caramba, assim, os homens, assim, cantaram, irmãos, cantaram, assim. E pior que tinha uma hora lá que eles fizeram forte, imagina, forte e desafinado. Cantaram, e aí falaram assim: os homens agradecem a oportunidade em nome de Jesus. Eu fiquei de pé, eu comecei a aplaudir. Coisa bonita. Aí as mulheres, gente, vieram as mulheres, erraram a música. Lembrei, 1982, a gente cantava com pasta, não tinha, eu vou falar uma besteira agora, mimeógrafo. Só quem sabe isso sujou a mão, sentiu, cheirava álcool. Mimeógrafo. Então a gente cantava com pasta, era todo mundo com pasta, aquelas mulheres tudo com pasta e erraram a música. Mas fizeram, cantaram, e aí falaram assim: as mulheres agradecem a oportunidade em nome de Jesus. Eu fiquei de pé, comecei a aplaudir. Gente realizando, fazendo, produzindo, provocando. Pessoas foram abençoadas. Um dia eu vou voltar lá,
E aqueles homens vão cantar tudo afinado, tudo bonitão, tudo vai ser um show, vai ser uma coisa extraordinária. Sabe por quê, irmãos? Estão realizando a obra, estão fazendo, são pessoas que não, por favor, não fique bravo comigo, mas são pessoas que não querem ser frequentadores de uma igreja, não querem ter cadeira cativa, querem realizar, sabe por quê? Porque um dia Jesus falou: desenrolem a faixa e deixa que vá. E eu estou indo, e eu estou indo. O que nos impede de realizar? Não reconhecer o que aconteceu conosco. Lucas 17, 15 a 18. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus. Esses 9 ex-leprosos foram vistos nos supermercados, no Mar de Guará, no Parque Ecológico, caminhando. E alguém pode ter perguntado assim: rapaz, você era leproso, não era? Conta, como é que foi? Não foi nada, nada demais. Sabe o que nos impede, irmãos, de fazer algo, de praticar algo, de produzir algo? É não reconhecer o que aconteceu conosco, da onde nós saímos, o que nós escapamos, o que nós passamos, o que é não ter, o que é ser ajudado. A Bíblia diz que quem não reconhece, enterra, está lá, Mateus 25, 24 diz: então o homem que tinha recebido um talento, patrão, eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso tive medo, saí, escondi o seu talento na terra, escondi. Não reconhece o quanto recebeu. Quem aqui já foi abençoado? Diga um amém aí. Reconhecer isso todo dia, reconhecer. A Bíblia conta a história de um homem, preste atenção, que ele devia muito, não é pouco, não, ele devia muito para o rei. Um dia o rei fez levantamento e chegou nele, falou: mas por que esse homem deve tanto e ainda não pagou? Mandou chamar, falou: olha, você me deve tanto, pague. Ele falou: não, eu não tenho como pagar. Ele falou: então põe ele na cadeia até cumprir o prazo que equivale à dívida dele. Ele chorou e pediu misericórdia. Aí o rei falou: desenrolem ele e deixa que vá. Ele saiu dali, indo para casa. Rapaz, ele encontrou uma pessoa que devia para ele bem menos do que ele devia. Quando ele viu, ele juntou a pessoa e falou: paga o que você me deve. Aí a pessoa chorou e pediu misericórdia. Falou: que misericórdia o quê? Mandou prender a pessoa. O rei ficou sabendo. O rei chamou ele. Você não me devia? Aliás, não. Você não me deve? Eu perdoei você? E por que você não fez o mesmo? Sabe o que nos impede de realizar algo? Olhe para mim aqui. Isso é papel da igreja de Jesus Cristo. Realizar.
porque eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus vai estar conosco todos os dias. Sabe para quê? Vai. E vocês farão obras maiores. Realizar, impactar, ajudar, socorrer, livrar, fazer. Carisma não para. Fazer. São pessoas que reconhecem o que receberam, o que aconteceu. Anote isso. Sabe por que nós não realizamos? E realizar é pôr em prática. Produzir a partir de um projeto. Viver por viver. Viver por viver. Letra da música de Zezé de Camargo e Luciano. Viver por viver. Ele canta: sem motivo vou vivendo por aí. Por viver meus valores tão confusos, troco passos sem sentido pelas ruas, sem saber aonde ir, e viver já nada mais significa, até já me esqueci. Volto para casa onde eu procuro me esconder. 80 milhões de visualizações no YouTube. 80 milhões e um, porque agora você vai lá para assistir, né, para ver a música. 80 milhões de pessoas que se identificam, cantam chorando. Sabe o que nos impede de fazer algo, irmãos? Um trabalho, ensinar, ajudar, olhar, ver. Ela falou assim: temos que procurar, porque alguém está com fome. Procurar, olhar. Nós estivemos no sertão, nós estávamos cantando, um período de adoração tremendo, assim, 2 horas de adoração, joelhos, chorando, com a mão levantada, cantando, adorando. Uma hora assim eu olhei para o pé de um homem. Gente, parecia aqueles pneu careca. Você já viu o carro com pneu careca? O tênis não tinha mais nada. E torto. Já estava com o pé de um lado. Não tinha mais nada. Aqui em São Paulo a gente colocava aquela fita crepe. Lá não tinha nada. Furado, sem nada. Eu olhei aquilo, olhei para Eloídio. Olhei para o meu pé e falei: não serve. Virei para o Bertelli, assim: Bertelli, vem cá. Você trouxe 2 tênis? Olhei para o pé dele: você trouxe 2, olha ali. Ele falou: pastor, mas eu não vou dar o meu, não. Nós voltamos 1h30 de Pau de Arara. Ele foi numa cidade, comprou 2 pares de tênis. E foi lá e deu a pessoa. Eu falei: cara, mas por que você não deu um seu aí? Ele falou: pastor, porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é não ter. Mas hoje eu posso. Viver por viver. Em Lucas 12 conta a história de um homem que falou assim: eu vou derrubar os meus celeiros, vou fazer um maior, para guardar tudo que eu tenho. Ele falou assim. E aí ele falou assim: e depois que eu fizer isso, eu vou dizer: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Sabe que nome dá isso? Viver por viver. Quem lembra dessa história que eu contei agora aqui? Quem lembra dessa história do homem do celeiro? Você lembra? Sabe como Jesus chamou esse homem? Sabe como é que ele falou para essa parábola? Tolo. É a palavra assim, tolo. Sabe qual é a raiz da palavra tolo? Sepultura. Você deve estar falando assim: esse pastor estuda grego e hebraico, né? Nada, é dicionário.
quer dizer sepultura, gruta, caverna. De onde que Lázaro saiu? Sepultura. Desenrole e deixa que vá. Viver por viver é morrer e não ter certidão de óbito. Olhe para mim. Qualquer pessoa que não conhece a Cristo pode viver dessa maneira, mas você que conhece a Cristo não pode. Porque fluirão rios de águas vivas do seu interior. Deus trouxe você hoje aqui, porque Ele está te acordando para fazer, realizar, operar, e Ele está com você. E Ele vai abençoar toda a obra das suas mãos, vai prosperar, vai dar fruto. Coisas simples vão prosperar. Nós começamos o sopão aqui na Carisma, juntando lixo não é verdureiro, quitandão. A gente recolhia 6 caixas de lixo, não dava uma caixa. Pior que a igreja tinha uma escada, a gente subia 6 caixas, separava, descia 5 caixas para jogar fora. E com uma caixa a gente fazia a sopa. A gente não, dona Regina fazia a sopa. Pior que ela não falava para mim que ela não tinha dinheiro para pegar um ônibus. Ela me enganava, ela ia para o ponto, eu olhava de cima, via ela no ponto. Quando eu entrava, ela ia a pé para São Manuel. Quando eu descobri isso, que ela ia a pé, porque ela não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Me enganou várias vezes. Um dia eu descobri e fiquei esperando. Quando ela virou, eu desci com o carro, falei, não, se ela vai, eu levo a senhora lá. Ela fazia a sopa. Hoje, irmãos, tem tanta gente dando aqui na igreja, pastor, eu vou dar uma sopa, eu vou dar uma sopa, eu vou dar uma sopa. A gente nem consegue mais comprar sopa. Aleluia. Realizações, é a igreja que é a resposta. Eu contei aqui, veio um homem aqui na porta da igreja, atravessou a cidade, veio aqui no fundo do bairro, veio aqui trazer um pacote de arroz. A Branca recebeu, eu falei, mas o que é, senhor? Ele falou, não, eu vi o trabalho lá de vocês, eu quero ajudar a realizar, a fazer alguma coisa. Último. Sabe o que nos impede de realizar? Não querer retribuir. A palavra retribuir quer dizer dar em troca. Eu vou pedir que você olhe para mim aqui agora. Em algumas civilizações, em alguns lugares é costume. E é um costume que, se você não pratica, é vergonhoso. É vergonhoso. A pessoa, você chega, ela te dá algo. Você deve ter visto em filme. Ela te dá algo. Primeiro que você tem que aceitar. Quem já foi na África testemunhou isso. Eles pegam lá o melhor que eles têm lá, às vezes é uma mamão, uma abóbora, que era deles, lá eles dão para você. E você tem que aceitar. Mas em alguns lugares é costume a pessoa dar, e você tem que dar algo em troca, na hora, não é depois não. Não é igual a gente faz assim, nossa, vou lembrar da pessoa e vou levar, e não leva nunca mais. Mas é na hora, a pessoa te dá aqui, ela arranca algo, te dá ali um colar, e ela vai ficar olhando para você, assim, para ver o que você vai dar em troca. Como não é hábito nosso, e a gente fica avaliando, é capaz da gente olhar e falar, isso aqui vale 10 reais, 100 reais.
Meu relógio vale 1.000. Cadê ele, gente? Ah, está ali. Não vale isso, não. Aliás, eu acho que não vale. Nem veio para pregar comigo hoje, ficou ali. A gente olha e fala, esse sapato é caro. Não é, mas a gente olha. Mas olha só, retribuir é na mesma hora que você recebeu, você tira e dá algo. Sabe por que nós não realizamos, irmãos? Primeiro, olha só, porque deixamos para amanhã. Amanhã já foi, você já esqueceu, já era. Talvez você nem ache mais a pessoa que você chegou a pensar em ajudar, você não vai achar nunca mais. É na hora. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não retribui. A gente não retribui. Mateus 10:8 fala assim, olha: curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Na hora, irmãos. Eu não ia. Eu fui. O pastor me abraçou, chorou e falou: você não sabe o que significa para mim você ter vindo. Uma mulher cantando lá, cantou bonito. Eu olhei para o microfone e o microfone era daqui. Era daqui. Porque nós recebemos tanto, irmãos, e rapaziada aqui, eles falam para mim que às vezes tem que trocar o microfone, porque o microfone tem 2 vozes falando nele. Entra a rádio, microfone. Não é que ele está ruim, não, está bom. E tudo que é bom é caro. Mas nós temos recebido tanto, gente. Essa semana uma pessoa falou: pastor, eu recebi um dinheiro. Não é daqui, essas histórias que eu conto são gente que não é daqui, nem da cidade. Recebi um dinheiro e eu quero mandar o dízimo aí para a igreja. Depositou R$6.000 na conta da igreja. E aí eu fico com uma batata quente na mão. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho que retribuir tanta bênção. É muita bênção. Deus é muito rápido em abençoar. Por mais que você corra para fazer algo, você nunca vai vencer Deus. Então desenrolem a faixa e deixa que Ele vá. Jesus disse: sabe por que vocês pedem e não recebem? Jesus disse: porque vocês pedem errado. Vocês pedem para vocês mesmos. Para vocês mesmos. Por isso, pedis e não recebeis. Um dia, Deus falou comigo muito claro, que era para eu dar um dinheiro, um valor para uma pessoa. Eu achei muito. E aí eu ia estar com essa pessoa num retiro. Eu pus o dinheiro, mas eu fui achando muito. Passei o dia com a pessoa, não dei, fiquei olhando para a pessoa. Você fica olhando assim, eu não preciso de tudo isso. Dormi. No dia seguinte acordei, ouvi de novo falando falou o valor tudo. Eu cheguei a pensar, falei: bom, eu acho que se eu der isso já ajuda. Mas eu ouvi a voz falando: dá isso. Pus a mão no bolso, tirei o que era e dei para a pessoa. Eu falei: ó, eu não sei o que é, Deus mandou te dar esse valor. Chorou, me abraçou, orou por mim. Depois de alguns dias ele contou para mim o que era. Era algo hospitalar.
era uma questão de saúde, e era aquele valor, que eu achei que era muito. Deus quer realizar em mim e através de mim grandes coisas. Por isso que Ele falou para mim, desenrolem Ele e deixa que Ele vá. E eu estou indo para o sertão, indo para lá. Eu e Vair queremos ir para os ribeirinhos. 2023 quero levar professores para o sertão, professores evangélicos para o sertão. Tomar banho de canequinha. Vai lavar o cabelo aqui, depois só quando voltar, depois de 10 dias. Fazer uma EBF no sertão. Porque de graça recebeste, de graça dai. Daniel de Souza perguntou: como é a igreja Carisma? Eu falei: Deus tem nos tratado, nos ensinado para sermos abençoadores. Você quase não vai ouvir falar recebemos. Você vai ouvir falar damos, demos, queremos dar, queremos fazer. Porque Deus tem nos abençoado muito. Desenrolem Ele e deixa que vá. Eu ouvi essa voz. Ele gritou meu nome quando eu estava morto. E Ele falou: desenrolem, deixa Ele ir. Desenrolem. Aqui em Guará tem um pastor. Tem uma igreja aqui em Guará, tem um pastor que eu toquei violão, você acredita nisso? Vocês fazem uma cara de incrédulo, gente. O dia que eu contei que usei a cinta do Daniel, teve gente que até hoje não acreditou. Usei a cinta do Daniel, dava 2 voltas nele e serviu em mim. Eu toquei violão. Eu não sabia fazer pestana, então eu aprendi uma música que não tinha pestana. É aquela assim, ó. Aleluia. Dá até para ouvir o barulho. Aleluia. E eu cantava essa música. Daniel está dando risada. E aí eu virava o violão para as costas, pregava e fazia apelo. As pessoas aceitavam Jesus, porque não queriam que eu cantasse mais aleluia. Porque eu virava o violão de novo, aleluia. O violão já tocava até sozinho, não precisava nem pôr dedo. E esse menino, na época era um menino, ele chorava de rir. Chorava, sentava na roupa, dava risada. Hoje ele é pastor. Ele entrou na igreja, acho que com pena de mim. Eu acho que esse menino falou assim: eu vou ajudar esse pastor, que está horroroso, está horrível isso. E ele entrou na igreja. Hoje ele está ganhando pessoas para Cristo que eu nunca vou ganhar, nunca. Eu posso ampliar a igreja, nós podemos, mas eu não vou alcançar as pessoas que ele está ganhando para Cristo. Um dia talvez ele vai dizer: sabe como eu cheguei ao altar, vendo um pastor passar vergonha, tocando aleluia, aleluia, aleluia. Um dia alguém vai falar o que você fez. Um dia alguém vai falar o que você fez, as realizações, as coisas que Deus colocou no seu coração quando falou: desenrolem Ele e deixa que vá. Quantas pessoas você ajudou, quanta história você mudou, o que você fez. Fica de pé.